Antepenúltimo vídeo onde estamos resolvendo todas as 40 questões dessa prova real de mestre amador que vazou na internet. Todas as questões comentadas nessa série de vídeos que estamos publicando aqui no canal da Enaut. No último vídeo eu vou publicar também na descrição do vídeo um link para que você possa baixar todas as questões dessa prova e depois acompanhar a resolução aqui nessa série de vídeos nossa. Bom, mas vamos lá para a questão 30, que foi onde nós paramos. Para navegar de Santos a Salvador, utiliza-se uma carta e vem ali as nossas alternativas. Uma carta especial. Olha, uma carta especial, ela até existe conforme uma publicação, um livro chamado Navegação à Ciência e à Arte. Mas eu sinceramente nunca vi uma carta especial e esse livro também nem fala o que é uma carta especial. Então isso aqui esquece. Carta gnomônica. Na verdade, a carta gnomônica, na verdade, é uma carta com uma projeção gnomônica. Isso aqui é o seguinte, olha. Para eu navegar, por exemplo, de Sydney para Lima, Sydney lá na Austrália para Lima, no Peru, para a rota mais curta entre essas duas cidades, por mar, é claro, né? Estou pulando essa ilha aqui, faz de conta que ele não existe, né? Passei reto aí pela ilha. Então, para ir de Sydney para Lima, a rota mais curta é essa aqui, tá? Essa que nós estamos vendo aqui agora. Agora, isso aqui é no planeta, que é uma esfera, ou aproximadamente muito próximo de uma esfera. O problema é que nós não trabalhamos com uma esfera em cartas, né? O planeta ele é planificado, é colocado numa folha de papel. É planificado, portanto. E o que acontece quando nós planificamos isso aqui na projeção mais usual utilizada, que é a projeção de Mercator? Essa rota ela fica dessa forma, olha só, né? Ela aparece como uma linha curva numa carta de Mercator. E a carta de Mercator, ou a carta feita com a projeção de Mercator, é a projeção mais comumente utilizada nas cartas náuticas. A grande maioria das cartas náuticas são feitas utilizando a projeção de Mercator. Então, a carta gnomônica, ela serve justamente para que uma ortodrômica, que é essa rota aqui, que é a distância mais curta entre dois pontos, não apareça com uma linha curva, tá? Então essa carta gnomônica, ela é mais ou menos desse formato que nós estamos vendo aqui. Era uma carta muito utilizada no passado, para você justamente traçar essa rota mais curta entre dois pontos. Isso aí só vale a pena para realmente uma navegação transoceânica, uma navegação que realmente vai percorrer grandes distâncias. Mas essa carta aí já teve o seu uso no passado. Hoje, com computadores, GPS e tudo mais, o seu uso ele decaiu bastante. Então a carta gnomônica é isso, tá? É uma carta para você traçar uma ortodrômica, uma rota ortodrômica, que é a menor distância entre dois pontos. Então não é isso. De Santos a Salvador, eu não vou utilizar uma carta gnomônica, que se presta mais para navegação de realmente grande distância, para cruzar o oceano inteiro. Carta particular agora na alternativa C. Uma carta particular é aquela em que a escala ela é maior que 1 para 150 mil. É uma carta normalmente para uma região pequena, uma entrada de porto, alguma coisa desse tipo. Então, para você navegar de Santos a Salvador, não dá para trabalhar com uma carta particular. Na alternativa D, nós temos uma carta costeira. Olha, carta costeira também não é um nome que existe, tá? Mas especial está errado. Gnomônica está errado. Particular está errado. Vamos ver a alternativa E, então. A alternativa E fala em carta plana. Isso aqui é invencionice também, tá? Não existe carta plana, né? Não existe essa qualificação. Vou pegar uma carta plana e trabalhar com ela. Eu nunca ouvi falar disso, tá? Então, olhando as alternativas aqui, levando em consideração que a B, a C estão erradas, a E não existe, a D é a melhor alternativa possível. Apesar de que carta costeira também não é um nome que a gente vê nas publicações da Marinha, tá? Mas é a alternativa D, a alternativa correta. Mas como é que é isso, né? Então, na publicação, por exemplo, roteiro, uma publicação da Marinha, nós já falamos dela em outros vídeos. As cartas elas estão classificadas assim, ó, em cartas gerais, que são cartas que abrangem um grande trecho, ou seja, é para
navegação oceânica. As cartas de grandes trechos, elas também se prezam a navegação oceânica, para navegação fora de alcance de faróis de pontos de terra. As cartas de médios trechos também são cartas que se prezam a navegação oceânica, mas mais próximo à costa normalmente. Também é longe de terra, longe de alcance de faróis, mas não para fazer uma navegação oceânica. E as cartas de pequeno trecho, elas se destinam especificamente à navegação costeira. As cartas particulares, ela é um trecho reduzido, então uma entrada de porto, uma baía, as proximidades de terra, enfim, coisas desse tipo. Essa classificação aqui é pela escala da carta que se dá. Mas esta seria a classificação que consta, pelo menos atualmente, no roteiro, tá? Publicação da Marinha. Agora o que acontece? Em geral, coloquialmente, o pessoal acaba chamando cartas de pequeno trecho e algumas cartas de médio trecho como uma carta para fazer navegação costeira, tá? Então foi isso que aconteceu aqui. O elaborador da questão, ele não se atentou ao que está escrito em livros e foi mais para linguagem coloquial. E daí deu a alternativa D ali. Questão 31 agora. A diferença em minutos sobre um meridiano entre o Equador e um ponto nos fornece, e vamos entender o que ele está falando. Primeiro, a medida aqui está feita em minutos. Então ele está falando em graus, minutos, segundos, né? É uma medida angular sobre o meridiano. Os meridianos são essas linhas aqui que vão de um polo até o outro, certo? Então nós estamos falando de uma distância angular medida nesta direção aqui, na direção norte-sul. E medida de onde? Do Equador, que está aqui, até um ponto qualquer. Então estou falando de uma medida angular aqui. Então vamos ver as alternativas aqui. Diferença de longitude do lugar. A diferença de longitude, você tem um ponto, por exemplo, aqui, um outro ponto aqui, e você vai medir qual que é a diferença de longitude entre esses pontos. Quantos graus de longitude existe entre esses dois pontos, né? A latitude média entre os pontos. Então ele está falando de um ponto no Equador. Na verdade ele não falou de um ponto, né? Ele falou no Equador. Mas estou supondo então que seja um ponto no Equador e um ponto no mesmo meridiano, porque foi isso que ele pediu. A latitude média do local seria o ponto médio dessa distância angular aqui. Tá? Então, não é isso também. O apartamento do lugar. Apartamento é a distância entre dois meridianos, só que não em graus, em uma medida linear, por exemplo, quilômetros ou milhas. Então, é a distância que separa os meridianos, medidas em metros, quilômetros, milhas, né? E essa distância, inclusive, aproveitando, como os meridianos eles convergem para o polo, no polo o apartamento é zero, ele vai aumentando e é máximo no Equador, tá? E na alternativa D nós temos a latitude do lugar. Sim, a latitude para você medir é justamente a medida do Equador até um ponto qualquer aqui onde você está sendo considerado, né? Isso é medida em graus, em minutos, tá? E a longitude do lugar não, a longitude é medida a partir do meridiano de Greenwich, para um lado e para o outro, né? Então, apesar da questão aqui não estar muito bem elaborada, não gostei muito do texto da questão, a melhor alternativa aqui, ela é realmente a alternativa D. Nós estamos medindo a latitude do lugar. Você conta a latitude a partir do Equador em graus até aquele ponto, e isso é medido ao longo de um meridiano. Questão 32 é de Rippean. Esse é o tipo de questão que você sabe ou não sabe, né? O apito curto. Um apito curto significa o quê? Um apito curto significa estou guinando para bom bordo. 2 apitos curtos é para boreste e 3 apitos curtos significa estou dando máquinas atrás. Questão 33 também é de Rippean. Invisibilidade restrita. A embarcação que detectar pelo radar a presença de outra embarcação em situação de abalroamento, em situação de batida, de possibilidade das embarcações baterem, ela deverá. Isso aqui está lá na regra 19 do Rippean, que eu trouxe o trechinho que responde essa questão. Nesse trechinho aqui a gente encontra o seguinte: uma embarcação que detectar a presença de outra embarcação apenas pelo radar deve determinar se está se desenvolvendo uma situação de grande proximidade ou risco de abalroamento. É exatamente o que nossa questão perguntou para a gente, né? E continuando aqui. Caso assim seja, ela deverá manobrar para evitá-los com antecedência.
Se esta manobra consistir de uma alteração do rumo, o seguinte deve ser evitado desde que possível. Então aqui nós já temos, na verdade, a resposta para a nossa questão. Mas vamos ver a situação aqui. Estou em visibilidade restrita. Por exemplo, estou no meio da neblina, da névoa, alguma coisa assim. Não consigo enxergar todo o horizonte, não consigo avistar outras embarcações por modos visuais, pelo meu olho. Então, nessa situação, utilizando o radar, eu vejo que existe uma outra embarcação vindo em minha direção e existe um risco de que nós vamos bater. Então, eu detectei essa embarcação pelo radar, eu tenho que manobrar. É o que está falando o RIPEAN para a gente aqui. Eu sou obrigado a manobrar e como? Com antecedência. Assim que eu vi, determinei que tem risco, manobra. E se essa manobra ela for uma mudança de rumo, então aí o RIPEAN tem algumas recomendações. E as recomendações são no sentido de o que eu tenho que evitar, o que eu não devo fazer. Então eu tenho que evitar uma alteração de rumo para bombordo para uma embarcação por ante-avante do través, exceto se esta for alcançada em uma ultrapassagem. Então eu não devo ir para bombordo se pelo meu radar eu vejo que essa embarcação está pela frente da minha embarcação, ante-avante do meu través, do meu lado, exceto se for o caso de uma ultrapassagem. E eu devo evitar uma mudança de rumo em direção a outra embarcação que se encontra no través ou por ante a ré do través. Então, se essa embarcação ela está pelo meu lado ou para trás de mim, eu não vou alterar o meu rumo na direção dessa embarcação, seja por bombordo, seja por boreste. Então, essas são as duas recomendações do RIPEAN para esse caso aqui. Então, olhando as alternativas agora. Nessa situação aqui dada, na alternativa alfa, manobrar na direção dela se ela estiver por ante a ré do través. Não. Se ela estiver para trás de mim, eu não devo manobrar em direção a essa embarcação. Eu devo aguardar a manobra da outra embarcação. Não, eu tenho que manobrar assim que eu detectar essa embarcação para o radar. Manobrar sempre para boreste. Não, não tem essa regra. Na D, aguardar para ver quem tem preferência. Em situação de visibilidade restrita, eu detectei pelo radar, eu manobro. E na E, manobrar para evitá-la com antecedência. Essa aqui é a alternativa correta. 34 também é o RIPEAN. O holofote ele pode ser utilizado para, isso aqui nós vamos encontrar lá na regra 36, sinais para chamar a atenção de outras embarcações. Caso seja necessário atrair a atenção de outra embarcação, qualquer embarcação pode dirigir o facho do seu holofote para a direção do perigo. Então, para isso que se utiliza o holofote de acordo com o RIPEAN. Então, olhando as alternativas aqui, o holofote pode ser utilizado, é a alternativa delta, para sinalizar perigo a outra embarcação. Questão 35, as siglas COG, CTS e UTC no GPS têm o seguinte significado. Então, o COG é o Course Over Ground, rumo no fundo. O CTS é o Course to Steer, rumo a navegar. E o UTC é o Universal Time Coordinated, que é geralmente agora, desde 1972 para frente, se prefere falar Universal Time Coordinated, UTC, ao invés de hora média de Greenwich. Então são sinônimos, tá? Então olhando as alternativas aqui, é a alternativa ECO, rumo no fundo, rumo a navegar e hora média de Greenwich.